esta manhã quero começar uma série, não é, que talvez vai durar uma semana não, um par de semanas, não é? A partir de agora eu vou trazer uma ministração este domingo, o próximo sábado, que é nosso culto. Talvez eu vou ter a oportunidade de expressar a minha adoração, certo? A vida de Deus que está em mim, através da palavra também. Então vou começar uma série, e essa série vai começar com uma pergunta, ok? E gostaria que você tomasse atenção. Se você anota, gostaria que você anotasse. Esta ministração, esta palavra tem mais caráter de ensino, certo, que de pregação, ok? E vou começar esta série, certo, fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: como nos expressamos diante de nosso Deus? Como nos expressamos? É uma pergunta, não quero que me responda, ok? É só para deixar no ar essa pergunta. Como nos expressamos diante do Senhor? Uma das maneiras como nós nos expressamos diante do Senhor é o que falamos anteriormente, através da generosidade, ok? A generosidade se resume no verbo dar. Todas as vezes que damos algo ao Senhor, estamos expressando generosidade. E aqui eu reforço o aviso da mesa do café. Quando a gente traz o nosso aporte para a mesa do café, que deveria consistir em um sólido e em um líquido, e algo para colocar em um sólido, não é? Pãozinho, manteiga, mortandela e um líquido. Isso é o que você come em casa, sim ou não? Então, eu tenho que corresponder a essa expectativa. E o momento da mesa não é menos importante que quando você traz sua generosidade, certo, expressa em dízimo, primícia e oferta. Porque lá na mesa, você também está dando, você também está cooperando, você também está sendo participativo, ok? Por que a mesa é importante para mim? Porque eu meço, certo? É uma das maneiras que eu tenho como medir, como mensurar o desenvolvimento da vida de Deus em você. Eu quero lembrar a você, quando nós fazíamos o sítio, e no começo, certo, a gente não respeitava a fila, e no começo alguém derrubava um pouco de comida e não limpava, e depois vinha alguém, certo, e pisava e ensujava todo o sítio, e nós precisamos começar a corrigir isso. E no começo, certo, cada um trazia um aporte de 1 quilo, você lembra disso? E havia alguns que traziam 1 quilo, não sei, de contrafilé, e os outros traziam 1 quilo de, não sei, de colchão duro. E para essas coisas de Deus, certo, Deus é craque nisso. Então o que trazia contrafilé, quando ia pegar a sua porção de carne, era colchão duro. Então, os primeiros 6 meses de sítio, eu escutava: Dario, algo está errado, precisamos melhorar, cara. Eu trago contrafilé e depois como sola de sapato lá, quando eu vou pegar a minha carne. Me parece injusto, não é? Eu via 2 problemas aqui, não é? A injustiça daquele que não trouxe o que correspondia, e a justiça própria daquele que reivindicava. 2 aspectos, não é? E isso ficava mais claro também, certo, no refrigerante. Então tínhamos uma mentalidade, certo, que trazíamos da antiga escola, e quando falo escola, falo de los anos passados de igreja, que a gente compra barato para que rinda mais. Lembra disso? Então a gente toma coca, mas o preço de uma coca eu compro 3 Kiko, ou 2 Dolly, lembra? Ok? Então o que a gente fazia? A gente não trazia coca, mas trazia Dolly. Mas o irmão que levava a coca, como a gente gosta de coca, não é? A gente tomava a coca do irmão e depois deixava o Dolly para ele, ou o Kiko para ele. E aí ele ficava chorando amargamente. E eu tinha que escutar: Dario, eu trago coca, cara, eu trago guaraná. E quando eu vou beber, eu tenho que tomar Kiko, cara, eu tenho que tomar. Os primeiros 6 meses foram um caos para mim. Mas eu entendia que eu precisava continuar naquilo que o Senhor me tinha proposto como desenvolvimento de comunhão para esses dias. E a gente foi ajustando, lembram disso? Nós fomos ajustando, fomos aprendendo, não é? Outro exemplo, o banheiro, certo? Todo mundo usava, mas deixava daquele jeito. Tivemos que ir disciplinando, não é? Não no castigo, mas colocando em ordem, removendo os obstáculos que nos impediam de alcançar aquilo que Deus tinha para nós. Tudo isso é expressão da vida de Deus. Amém? Eu não tenho como avaliar você porque você canta, ou porque você fala em línguas, ou porque, sei lá, você prontamente ou rapidamente encontra um texto quando eu falo sofonias, e você diz sofonias, não é? Ou quando eu falo Abacuque, certo? Eu distingo al tiro, quando a gente olha debaixo das cadeiras e pensa que entrou algum cachorrinho, diz: é o Abacuque? Não, é o livro da Bíblia. Me está entendendo? Então, não posso mensurar desenvolvimento de vida espiritual por essas coisas, mas por aqueles pequenos detalhes. Como está a mesa? Me está entendendo? Como são conduzidos teus filhos?
Ok? E aqui eu quero abrir um parênteses, por favor, não a modo de ordem, não a modo de rigidez, mas não dê o celular para seu filho enquanto ele está aqui. Traga outra coisa, traga uma folha de papel. Você pode ver o Emanuel, se senta nessa cadeira e ele fica desenhando. Ele fica desenhando. Então traga uma folha de papel. Parece que vi o filho do Pablo também aqui com um caderninho, tirando uns adesivinhos. Ok, mas não passe celular para ele. Não passe celular para ele enquanto ele está aqui. Ok, eu posso administrar o que está aqui, está entendendo? Na sua casa eu não posso pentelhar, por assim dizer, porque minha autoridade chega até o portão da sua casa, certo? E minha autoridade pode ultrapassar o portão da sua casa, sempre quando você me permita entrar. Mas minha autoridade como pai, como líder espiritual, como pastor desta casa, como apóstolo e profeta desta casa, minha autoridade chega até o portão da sua casa. Mas aqui é o ambiente onde eu exerço autoridade, aqui é o ambiente onde eu administro, por assim dizer, e faço minha gestão para com vocês. Então, por favor, aqui não. Não porque eu seja careta, senão porque de alguma maneira seu filho está sendo roubado. Algo está sendo roubado dele enquanto nós estamos adorando. Estamos dando ao Senhor, mas algo está sendo roubado nele. Amém? Então, se policie, tome cuidado. Eu sei que isso ficou como mais fácil para a gente hoje, mas cuidado. Cuidado com o que a gente vê, cuidado, aquela música antiga, não é? Cuidadinho os olhinhos, lo que ven. Cuidadinho as mãozinhas, lo que tocam. Cuidadinho os ouvidos, lo que ouvem. Aquela musiquinha antiga, que você possa fazê-la valer nestes dias. Então, voltando para a pergunta, como nos expressamos diante de Deus? Ok? Como nos expressamos diante dEle? E aqui, meu ponto neurálgico é louvor e adoração. Certo? Esse vai ser o tema da minha série. Louvor e adoração alinhadas com o tempo que nós estamos vivendo. Ok? Sim, todos aqui? Eu preciso que você me tome atenção. Eu vou não falar, mas esse é meu trilho, me está entendendo? Talvez não vou falar muito da adoração, porque de alguma maneira já lo temos claro. Então vamos definir. O que é louvor? Louvor é a expressão de um filho de Deus, certo? Pelo que Deus faz. Qual é a diferença quando louvamos e quando adoramos? Louvor é a expressão, certo, de gratidão, a expressão de um filho de Deus pelas obras de Deus. Ok? Esta é a pequena, porém significativa diferença entre louvor e adoração. Louvor é para engrandecer o Senhor, para expressar a nossa gratidão, para expressar nossas ações de graça por aquilo que Deus faz. E adoração é a expressão de um filho de Deus por aquilo que Deus é. Você está aqui? Esta é a grande diferença. Como sabemos quando um cântico é louvor e quando um cântico é adoração? Porque um expressa, certo, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Faz em um planeta, faz na minha vida, faz ou fez, ou fará. Não é? E a adoração está relacionada com quem Deus é. Então, quando cantamos santo, estamos dizendo que Ele é santo. E quando declaramos santidade, aquilo que declaramos nos alcança. Como disse Jesus na oração dos filhos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Quando santificamos seu nome, certo, a santidade se manifesta em nós. Perfeito? Me faço entender? Me está acompanhando? Então, adoração é aquilo que Ele é. Adoração é uma dinâmica em nosso benefício. Amém? Me está acompanhando? Porque é nosso benefício. Não é que Deus não se beneficia, mas a adoração, os mais beneficiados somos nós. E por isso que nós precisamos participar do momento de adoração. E nesta série vamos ampliar o conceito. Ok? Porque os mais beneficiados somos nós. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo de número 115. Lembrando a você que os salmos não têm capítulos nem versículos, porque são poemas, não é? São escritos poéticos, então tem números e versos. Então é uma gafe, não é dizer, vamos abrir no capítulo 150 do livro de Salmos. Os salmos não têm capítulos, estão enumerados para que nós os possamos entender. Eles se subdividem em categorias. Perfeito? Salmo 115, verso 8, para que você confira, vai dizer algo assim parecido, não é? Que quando prestamos adoração, referindo-se ao ídolo, certo? Aqueles que adoram se tornam semelhantes àquilo que adoram. Ok? Acompanhou?
Então o que está dizendo o salmista? Referindo-se à adoração pagã. Mas aqui, certo, há um princípio. Que todo aquele que adora se torna semelhante àquilo que adora. Perfeito? Esto precisa ficar muito claro. Então, por favor, outro texto aí. Romanos capítulo 8, verso 29. Lembre-se que estamos tratando de fundamentar, não é? Então, mais que uma palavra motivacional nesta manhã, mesmo que ela nos motive, certo? É uma palavra de instrução, uma palavra de ensino, uma palavra de fundamentação para aquilo que Deus vai demandar nos próximos dias para nós. Por isso, estou repetindo algumas coisas, talvez você já las sabe, mas preciso fundamentar para que nós possamos nos mover em direção à demanda de Deus para os nossos dias. Capítulo número 8 de Romanos, verso 29, vai dizer dentro de seu contexto que fomos predestinados para ser semelhantes ao primogênito e sermos conformados conforme a sua imagem. Sim? Lo encontrou? Perfeito? Então, quando adoramos, nos tornamos semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus. Então, a adoração não é que não seja para Deus, mas a gente precisa entendê-la como uma dinâmica onde nós também somos favorecidos, porque na medida que adoramos, nos vamos tornando semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Você está aqui? Então precisamos entender, este ponto é fundamental. Quando louvamos e adoramos, precisamos entender esta dinâmica, não cantamos por cantar. E aqui nós precisamos erradicar um pensamento que foi gerado nos anos passados. Ok? Que pensamento? Que o louvor e a adoração preparam o interior do indivíduo para receber a palavra. Ok? Nós aprendemos assim, sim ou não? Certo? Então o louvor, o homem, mulher, o indivíduo chega, quando tínhamos o culto durante a semana, ele chega de seu trabalho, ele chega cansado, ele chega agitado com a correria do dia a dia, então o louvor, certo, é para acalmar o seu interior e preparar o seu coração para que ele receba a palavra. Essa verdade não é 100% verdadeira. Esse foi um pensamento humano e uma intenção humana. Me está acompanhando aqui? Você está aqui, eu vou se lo mostrar no decorrer de esta série. Perfeito? Nós precisamos erradicar isto. Há 10 anos atrás, certo? Desde abril do ano 2009, a gente diz com uma expressão que hoje precisa tomar sentido com esta declaração. A gente não chega para se preparar, a gente chega pronto aqui. Amém? A gente chega pronto. Porque a gente não se relaciona com um Deus ambiental. A gente não se relaciona com um Deus que está fora da gente. A gente se relaciona com um Deus intrínseco. Nós temos a sua vida. Então todo o que nós fazemos precisa ser uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Ok? Quando me detenho no farol vermelho, estou adorando ao Senhor. Amém? Quando não me detenho, não estou adorando ao Senhor. Porque a adoração está atrelado com a obediência. Não é? E João disse que se eu não consigo cumprir as coisas que vejo, como cumprirei as coisas que não vejo? Sim ou não? Quando ele se refere a seu irmão, ele disse: como posso dizer, certo, que amo a Deus e não amo o meu irmão que vejo, se Deus não vejo? E ele estabelece um princípio, que muitas vezes nós dizemos que amamos, que obedecemos aquilo que não vemos. Mas se nós não amamos e obedecemos o que vemos, somos incoerentes. Me está acompanhando aqui? Você precisa entender que se não cumpro a lei dos homens aqui na terra, como cumprirei a lei de Deus, ou a lei da vida de Deus que nos habita? Amém? Então não chegamos aqui para nos preparar. Nós chegamos prontos aqui. Amém? Por isso eu tenho dito a você, e vou vincular lá no grupo uma figura que não nos acomoda muito, mas é no período da noite, não é? Quando o culto é da noite. Então, aquele moço, certo, que trabalha com desenho, não sei se você viu, certo, lá na internet, o brother, não sei das quantas, ele fez uma lamininha e ele disse assim: almoçamos churrasco. Depois tomamos banho de piscina. E depois jogamos bola, certo? E vai colocando os horários do dia domingo. E 19 horas nós vamos para a igreja. Então o cara que comeu churrasco excessivamente no almoço, depois tomou banho de piscina ou jogou bola, na hora das 19 horas ele vem para o culto para dormir. Isso está ilustrado lá, não sei se você viu. Eu posso vincular no grupo. Eu queria que ele fizesse de manhã ou do dia anterior, não é? Aquilo que eu disse para você. Se nosso culto é domingo pela manhã, a gente precisa se programar o dia anterior. A gente precisa dormir mais cedo. A gente precisa comer menos. Me está acompanhando? Porque este encontro não pode ser mais casual. Este encontro não pode ser mais casual.
Este encontro precisa estar na nossa agenda, precisa ser prioridade na nossa vida. E não porque você vai escutar o Dario, não porque você vai ver os irmãos, porque é o momento que você tem, certo, de participar de este ambiente, que é um ambiente de desenvolvimento. Me está acompanhando? Há pessoas que dizem assim, é que cheguei muito tarde, não deu para acordar. Então, cara, a tua atividade de dia sábado tem que ir o máximo até 22 horas. Porque você precisa chegar em casa, se arrumar, deitar para poder acordar cedo e estar disposto aqui na manhã. Está entendendo? Não pode ser mais casual. Não pode ser se dá ou não dá. Porque os únicos prejudicados somos nós mesmos. Me acompanhem nisso? E mais nós que só temos este encontro. Ok? Então a adoração tem a ver diretamente conosco. É importante para Deus, mas me atrevo a dizer, sem que você me prejulgue, não é? É mais importante para nós, porque enquanto adoramos, nos tornamos semelhantes àquele que adoramos. Adoramos a Deus, adoramos o Cordeiro, adoramos seu Filho. Está entendendo? Então nos vamos tornando semelhantes a Ele. Quem adora se torna igual àquele que adora. Fomos predestinados não para tomar a forma do mundo, mas para ser conformes à imagem do primogênito. E aqui você pode contrastar esse texto de Romanos 8:29 com a declaração de Paulo aos Romanos também, capítulo 12, verso de 1 e 2. No 2 especificamente, quando ele diz: não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis conforme ao mundo. Mas no capítulo número 8 ele diz que fomos predestinados, separados por antecipação, separados de antemão para tomar a forma do primogênito e não a forma do mundo. Ok? E aí você agregue, some todo o entendimento de lo que significa tomar forma. As mulheres que fazem bolo entendem muito bem isso de tomar forma. Elas fazem um bolo, preparam a massa, colocam farinha, certo? De banana, agora há vários tipos de farinha, não é? E depois colocam em uma forma. Se a forma é retangular, o bolo sai retangular. Se a forma é redonda, o bolo sai redondo. E não olhe para mim, não é? Não olhe para mim quando falei bolo redondo, ok? Não se identifique também comigo, por favor. Perfeito? Então, a massa toma a forma do recipiente onde ele é colocado, certo? E a nossa forma é a forma do primogênito, a forma de Cristo Jesus. Se eu estou mais parecido com meu pai que com Cristo, alguma coisa está errada. Se eu sou mais parecido com minha mãe que com Cristo, alguma coisa está errada. E isso não quer dizer que você tomar a forma de seu pai ou de sua mãe seja errado. Mas a nossa forma tem que ser de Cristo. Ok? Um ponto importante, e eu quero que você abra João, capítulo 4, verso 23 e 24. Por favor. João, capítulo 4. Cara, eles me escutaram. Acabei de receber uma mensagem do Banco Inter aqui. Precisa falar com a gente? Claro que preciso. Me escutaram, cara. Meu Deus. Não, é brincadeira. Alguma coisa que vai me oferecer, não é? Mas eu vi aí, tem uma mensagem. Precisa falar com a gente? Claro que preciso. Amém. Capítulo 4, verso 23 e 24. Aqui há um estabelecimento muito importante. Capítulo 4, verso 23 e 24. Ok? Você tem aqui, filho? Posso pegar e empezar um pouquinho só para ler? Porque eu tenho... Versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e a hora chegou. Cristo se está referindo ao momento da cruz. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Agora tome atenção no versículo 24. Deus é espírito e importa que os que lo adorem em espírito e em verdade. Ok? Aqui, Cristo falando, estabelece um princípio muito importante. A adoração, para ela ter validade, ela precisa ser compatível com Deus. Ok? Por isso no verso 24, Jesus, para entender o verso 23, talvez a gente poderia invertir o texto e colocar primeiro que Deus é espírito. E os que lo adoram precisam adorá-lo em espírito. E em espírito não é entrar em transe. Você está aqui? Não é entrar em transe e dizer, não, agora estou em espírito. Não. Está estabelecendo o princípio que a adoração se torna válida quando é compatível. Quando é aceitável. Quando é feita desde a mesma natureza. Amém? Desde a mesma essência. Você está aqui ou não? Ok? Já aprendemos isso, mas só vou reforçar. E você vai colocar aí no contexto.
Mateus capítulo 6, a partir do verso 17. Acredito que é isso. Não é? Se não me corrijam, ok? Quando fala das duas árvores, ok? Os que chegaram agora se acomodem para que eu possa continuar. Muito bem. Aí fala de duas árvores e ele vai dizer que a árvore boa, ela não tem condições de produzir algo ruim. Está falando de essência, está falando de natureza. Se está referindo, remontando às duas árvores que foram levantadas, por assim dizer, em destaque no começo da história. Duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Você está aqui? Eu preciso de sua atenção. Eu preciso que você não se distraia com quem toma água, com o bebê que está mudando de colo. Eu preciso de sua atenção agora. Por favor. Então ele disse que a árvore boa, se remontando a Cristo, ela produz fruto bom e de nenhuma maneira, não há hipótese alguma que possa produzir fruto ruim. Assim também a árvore má, não é? Por mais que ela se esforce, ela não terá condições de produzir fruto bom, porque sua natureza, sua essência é má. Perfeito? Então a gente tem que erradicar um pensamento que Deus recebe qualquer coisa, porque Deus não recebe qualquer coisa. Temos que erradicar esse pensamento. Deus só recebe, e aqui pode parecer incômodo, mas Deus só recebe o que surge de sua própria natureza. Você está aqui? Por favor, Deus recebe aquilo que surge da sua própria natureza. Foi Cristo que estabeleceu. Por isso que ele diz: Deus é Espírito. Esta é a natureza de Deus. Esta é a essência de Deus. Então ele diz assim: e os adoradores precisam adorar a partir da mesma natureza, da mesma essência. Por isso ele diz: precisam adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus recebe só o que é da mesma natureza dele. ¿Me está acompanhando? É como misturar água e óleo. As coisas não se misturam. E aí ele estabelece que está chegando o tempo, certo? Apontando para a cruz, que os verdadeiros adoradores surgirão. Porque é a partir de uma natureza que se torna uma verdadeira adoração. Ok? E aqui é necessário eu enfatizar: a adoração e o louvor nunca serão letra, nunca serão música, nunca serão uma melodia, nunca serão harmonia. Me está entendendo? Mesmo que tudo isto, certo, é válido, nos coopera, ok? E Deus, Ele não procura adoração, Ele procura o coração do adorador. Ele procura o teu interior, me está entendendo? Ele não procura necessariamente o que você canta, mas Ele está procurando que o que você canta seja coerente com a vida que você carrega, com a vida que você leva. Me estou fazendo entender? E isso também atinge o louvor. Ainda não cheguei ao louvor. Então Deus é esse Espírito. Ele demanda que os adoradores tenham a mesma natureza dele. Ok? Não se enoje comigo, não fique bravo comigo, mas isto se deu quando Cristo ressuscitou. E como disse Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nos foi dada uma nova natureza, certo? As coisas velhas passaram e eis que se fez tudo novo. A partir de Cristo nós podemos adorar e corresponder à demanda de Deus. Você está aqui? Não em espírito, ele não está dizendo os espirituais. Deus recebe a adoração dos espirituais. Ele não está dizendo isso. Ele diz que o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores. Ok? E aqui, certo, novamente, não se enoje comigo, mas se existem verdadeiros é porque existem falsos. Não é porque senão o texto diria: e Deus procura adoradores. Não, ele diz: ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem desde sua mesma natureza e que o adorem da verdade. Não necessariamente que sejam verdadeiros, ok? Isto também está incluído. Quando fala em espírito e em verdade, ele diz assim: com a mesma natureza e tendo consciência que agora são habitados pela verdade. Porque a verdade não é um conceito, mesmo que esteja definido como um conceito. A verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Cristo é a verdade. Então o próprio Cristo estabelece um princípio, com a mesma natureza e tendo consciência que a verdade nos habita, que torna verdadeiro o nosso louvor e a nossa adoração, que a verdade está governando nossas vidas. Amém? Tua verdade nos governa, ok? Porque o Evangelho se resume, ¿saben lo que se resume? En que voz nos governa. Anote esto, por favor, esto é chave. Que voz nos governa? O Evangelho se resume nisto.
O evangelho não se resume em ir à igreja necessariamente, mesmo que quando eu digo isto, você não tem licença para não vir. Quero que me entenda, estou falando para gente madura, me está entendendo? Mas a essência não é essa. A essência do evangelho é ouvir uma voz e nos submeter a essa voz. Eu quero lhe dar um exemplo. A primeira vez que a mulher se submeteu a outra voz, se sujeitou ao governo de outra voz, ela fez o que não devia fazer. Você está aqui? Então o evangelho se resume nisto, em ouvir a voz de Deus. E eu quero lhe dizer mais, não é suficiente ouvir a voz de Deus, porque daqui vem outro passo. Eu preciso ouvir e me sujeitar ao governo desta voz. Amém? Me está acompanhando? O problema não é só ouvir a voz de Deus. Samuel, capítulo número 2, parece o capítulo número 3 de 1 de Samuel, ele ouviu a voz. Eu exemplifico isto. Samuel ouviu a voz, mas correu para o lado errado. Sim ou não? Diga assim, Samuel ouviu a voz e correu para Samuel. Diga. Samuel ouviu a voz, mas correu para o lado errado. Sim ou não? Correu para Eli. Me está acompanhando? Então o problema não é, não, mas eu ouvi a voz de Deus. Ok, ponto passivo. Eu não vou entrar em discussão com você, se você ouviu a voz de Deus. Eu vou acreditar, mas aí vem indagações, vem perguntas. E para onde correu? Se sujeitou a ela? Fez o que ela te pediu? Certo? E aqui outro fator muito importante para você nesta manhã. A palavra que Deus expressa, ela não pode ser entendida com o dicionário Aurélio, porque Deus tem seu próprio léxico. Entende o que é léxico? É dicionário. Quando a palavra sai da boca de Deus, a gente não pode interpretá-la como a gente acha que é essa palavra. Me está entendendo? Por exemplo, a palavra êxito. A palavra êxito nos lábios de Deus não é a mesma definição que dá o mundo. Me está entendendo? Porque a palavra êxito pelo mundo é se dar bem. Mas Paulo alcançou êxito estando em uma prisão. Então a palavra êxito, a palavra me vai ir bem, a palavra prosperidade, quando sai dos lábios de Deus, não significa muitas vezes o que nós temos aprendido na escola, o que nós temos aprendido academicamente, o que nós temos aprendido, me atrevo a dizer, em los discipulados das nossas igrejas. Me faço entender? Então quando ouvimos uma palavra de Deus, a gente precisa entender que o vocabulário qualquer, seja espanhol, português, inglês, francês, ele fica aquém do vocabulário de Deus. As palavras humanas não conseguem definir a realidade de Deus. Por isso Paulo e Pedro o chamam de coisas inefáveis. O evangelho é inefável. O que significa inefável? Algo que precisa ser preenchido, mas humanamente nunca alcança sua totalidade. Me está acompanhando? Então a gente vai soprar sobre a bexiga, mas a gente nunca vai alcançar a plenitude de lo que isso significa. Paulo usava as parábolas, e não é que o reino é semelhante, não é que o reino é igual, o reino é semelhante a um homem e uma semente. Você me está acompanhando? O único que pode te levar a uma verdade exata é Cristo Jesus. Você está aqui? E aqui, certo, parece que me estou saindo do tema, mas não consigo sonegar estas palavras, não é? Quero que coloque aí os que estão anotando e os que vão rever o áudio, que possam refletir nisso. Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é tocar as Escrituras, e outra coisa é se encontrar com Cristo. Ok? Se você está anotando, uma coisa é ler Bíblia, outra coisa é tocar as Escrituras, e outra coisa é me encontrar com Cristo. E aqui, para que você possa refletir, tem gente que lê a Bíblia, mas nunca toca a Escritura. Você está aqui? Tem gente que lê a Bíblia, certo? E tem um acesso à Escritura, mas nunca toca a Cristo, nunca se encontra com Cristo. Você está aqui ou não? Por favor. Então não podemos ler a Bíblia necessariamente de uma maneira religiosa. Por isso, não é que eu sou contra, não é? Ontem teve assim, não uma discussão, mas ontem vivi uma situação e a Cris dizia assim, é que as pessoas te ouvem, então elas pensam que você não gosta dessas coisas. E não, o problema não é não gostar dessas coisas. O problema é que essas coisas produzem. E me referindo textual ao jantar de casais. Fui questionado disso. Mas parece que você não gosta. Eu disse, não é que não gosto. Mas a gente precisa entender que jantar de casais não soluciona a vida do casal. Esse é o problema. O que soluciona a vida do casal é que eles se encontrem em Cristo e na cruz.
Você está aqui? Se esse jantar de casais vai promover morte para o homem e para a mulher, para que eles vivam uma relação, um vínculo melhor, então o jantar de casais é válido. Me está acompanhando? Agora sejamos mais honestos. Oh, já deu meia hora, viu? Sejamos mais honestos. Façamos um jantar de casais para desenvolver comunhão, então. Sim ou não? Mas não demos a ideia, não vendamos a ideia que o jantar de casais vai solucionar nossos problemas. Porque o único que vai solucionar nossos problemas é Cristo. ¿Me está entendendo? E eles se vão solucionar quando eu enfrente a morte na cruz. Porque se estou pleno em Cristo, é decir, é irrelevante se a esposa passou ou não passou bem a camisa. ¿Me está entendendo? Se estou pleno em Cristo, é irrelevante se o marido lembrou da data ou não lembrou. É irrelevante, queridos. Posso ouvir um amém? Porque eu estou pleno em Cristo. Porque o amor incondicional, o amor não coloca condições. O amor tudo lo sofre, o amor tudo lo espera. O amor não se envanece. O amor, ¿me está entendendo? Então, quando eu estou pleno em Cristo, quando você, certo, eu falo de homem, macho, não é? Masculino, certo? E o feminino, quando as irmãs estão plenas em Cristo, elas não vivem por uma rosa a cada manhã, elas vivem pela vida de Cristo que está em elas. ¿Me está entendendo? Então, quando o marido chega com um chocolatinho, quando o marido chega com uma flor, quando ele deixa um bilhete antes de ir a trabalhar, isto é lucro. Alô? ¿Me está acompanhando? E eu quero dizer agora para os maridos, queridos, o marido romântico, um marido atencioso, um marido que lembra de datas, um marido com letra maiúscula está em um ministro competente. Está em um ministro competente. Esse ministro competente já fomos habilitados como ministros competentes. Mas por que não se manifesta um marido gentil? Por que não se manifesta um marido doce? Por que não se manifesta um marido carinhoso? Porque falta desenvolvimento da vida de Deus. Esse é o ponto. E não vão ser adestramentos, treinamentos que nos vão a tornar mais amorosos ou mais gentios. A gente tenta na primeira semana, na segunda semana já anda vacilando, certo? Na terceira semana já chutou o balde. Sim ou não, maridos? Certo? E isso erradica, isso erradica outra mentalidade. É que eu não consigo ser amoroso. Não perca isto. Não consigo ser amoroso, não consigo ser gentil porque eu não tive referência. Eu não vi nunca meu pai. Eu não vi meu pai dar rosas, não vi meu pai dar presente. Olha, além Dario, eu não conheço nem meu pai. Sim ou não? Isso é desculpa do homem natural. Porque se eu tenho Cristo, eu tenho um homem gentil dentro de mim. Porque se eu tenho Cristo, tenho um homem amoroso dentro de mim. Me está entendendo? Não depende se eu teve pai amoroso ou não teve pai. Isso também vai para as moças, as mulheres. Me acompanhem nisto? Então, não, é que como vou dar o que eu não tenho? Você tem Cristo. E nele estão todas as coisas. Me acompanhem nisto? Então, querido, o problema não é jantar de casais. O problema não é, sei lá, acampamentos de adolescente. Meu irmão foi para uma noite de vigília, certo? E fizeram uma dinâmica, certo? E como que estavam na perseguição, no tempo da grande tribulação. Meu menino nem entende direito o que é grande tribulação, cara. Porque meu menino está sendo treinado para morar com Cristo, está entendendo? A grande tribulação é um erro de percurso. E eu não vou enfatizar em el que vai ficar. Eu estou trabalhando para que nós vamos aonde nós precisamos ir. Me está entendendo? Então, quando eu me expresso, às vezes a pessoa diz: não, é que o Dario não gosta. É que o Dario não gosta. Não é que não gosto. É que eu preciso ter dinâmicas que cooperem com aquilo que Deus quer fazer. Não entreter homens. Não entreter. Por isso digo, melhor a gente vai fazer um jantar de casais. E que tal nós não promover uns aqui, mas para desenvolver comunhão? Que tal? Podemos fazer, senão o problema não é a dinâmica. O problema é a propaganda enganosa, cara. Me está acompanhando? Então vamos promover aqui, vamos, sei lá, numa pizzaria, vamos comer junto, mas para confraternizar, me está entendendo? Para reforçar os vínculos, para fornecer talvez um meio, se o casal não tem a costume de sair, criar uma cultura de comer fora, de sair um pouquinho, me está acompanhando? Isso é melhor que estar vendendo algo que não é. Me acompanha? Então eu sou a favor, quando somos sinceros, quando somos transparentes. Não quando a gente, certo, vende aquilo que não é. Porque o que soluciona a nossa vida é Cristo. É Cristo. É Cristo. Se nós assumir o nosso papel em Cristo, as coisas começam a se enveredar. Não embebedar, enveredar pela vereda.
pela calçada correta, pelo trilho correto. Em espírito e em verdade, não é? Verdade, a sua verdade, que haja coerência. Coerência entre quê? Entre o interno e o externo. Ok? Não adianta vir levantar mãos aqui ou abrir a boca aqui, se durante a semana abrir a boca para falar palavras torpes, cara. Se não obedeci, não é? Isso é um extremo, mas às vezes passamos toda a semana sem ter uma palavra de oração, sem ter uma palavra de louvor, de adoração. Me está entendendo? E chegamos aqui e queremos que todo funcione. Eu vou lhe dizer que não vai funcionar. Porque o que fazemos aqui, ou o que manifestamos aqui, é fruto de lo que fazemos em casa. Mas de maneira correta, voltando a isso, talvez você diga, não, mas eu leio a Bíblia em casa. Mas não é suficiente ler a Bíblia. Há que tocar a Escritura e se encontrar com Cristo. Não, mas eu oro em casa. Você precisa entender que oração nestes dias está sendo redefinida pela cruz. Oração não é vomitar as nossas necessidades. Oração é parar para ouvir uma voz. Como oração é parar para ouvir uma voz. Me está entendendo? Como oramos 24 horas por dia? Paulo vai dizer em suas epístolas, em suas cartas, orai sem cessar, orai em todo tempo, sim ou não? Vigiai em todo tempo. Como? Você consegue? Você consegue ir a trabalhar e estar orando? A gente não consegue dessa maneira. Mas se nosso espírito está sujeito ou atento a ouvir uma voz, em qualquer momento, a gente está orando 24 horas por dia. Porque a oração se resume mais em ouvir que falar. Mas nós temos tido uma instrução que oração é falar, é repetir coisas, é insistir. Querido, não adianta insistir se não está na vontade de Deus. Não adianta insistir. A intercessão não torce a mão de Deus. A intercessão coopera com aquilo que Deus quer manifestar. Deus não pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. Me está acompanhando ou não? Mas temos uma ideia diferente de intercessão, como que nós vamos mudar o plano de Deus. Não, a gente não muda plano. A gente está aqui para cumprir o plano. Na intercessão muda o plano do inimigo, o plano de Deus não muda. Obrigado por sua alegria, obrigado por seu amém. Mas é assim mesmo, não é? Você de repente dê um amém para eu saber que você está aqui, que você está alegre, que você está recebendo. É só para isso, é para eu ter um feedback de você, amém? Não de maneira religiosa, mas para não me sentir só, não é? Eu gosto de solitude, não é? Essa é a palavra. Não, solidão não, solitude. Isso, é dizer, eu gosto de ficar sozinho, mas não gosto da solidão. Perfeito, mas me ajude nisso. Vou terminar aqui, vou introduzir só isto. Hebreus capítulo 13, verso 15. Vou terminar aqui, porque temos a intercessão pelas nações e já acredito que já estou na minha hora. Hebreus capítulo 13. Procure Hebreus 13. Por isso que as Bíblias de papel são boas. E segure aí. E primeiro vá para 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. Eu estou terminando, amém? Depois o pastor Rodrigo vai vir aqui e vamos orar pelos missionários. Se você não trouxe sua oferta missionária, você poderá entregá-la. Se você não separou e de repente em algum momento Deus falou contigo, ok? Nós temos até quarta-feira para fazer os depósitos. Então se Deus falou contigo, certo? Mas você está aqui desprovisto, certo? De la cédula. Querido, a gente não tem maquininha, certo? Essa é a missionária, como fala o apóstolo Luiz Hermínio, porque nós somos muitos, entendeu? Então, o que vamos pagar de juros, por exemplo, para a concessionária, a não ser que você diga, olha, eu estou dando meu dízimo e eu estou dando os 5% que vai cobrar o cartão, poderíamos começar a ter uma maquininha, não é? Me faço entender? Porque o que eu arrecado, certo, está meu conflito em abrir uma conta para a igreja no Banco Itaú, certo, nada contra, não estou fazendo mês andai para ninguém, não é? Mas me custa R$90 por mês, em um ano aproximadamente R$1.000 a R$1.100 por mês, que é, certo, a contribuição de um mês para a Roberta em Moçambique. Então tenho conflitos, mas preciso me ordenar, está entendendo? Preciso ter uma conta, preciso vincular a escola de fundamentos a uma conta. Por quê? Porque até agora está caindo na minha conta. Está entendendo? E eu não tenho como justificar e isso me pode dar um problema. Me está acompanhando? Mas não é porque a gente seja bagunceiro, senão porque não há meios, não é? Se você diz, não, mas R$90 por mês não é nada. Não é nada para quem... Eu não sei se me faço entender. Me acompanhe nisto. E ele diz, não, é que nós te damos cheque. Eu não preciso de cheque.
Ah, não é que te damos um cartão. Não, a gente também não precisa de cartão. A gente precisa para manter a ordem de tudo isto. Por isso procuramos uma conta via internet, não é uma conta digital, porque aí não cobra nada, mas não nos aceitaram. Porque somos crentes. Que preconceito, cara. Acham que somos mal pagadores, não temos nome sujo. Pode investigar o meu. É, da pastora está suja, mas o meu não é brincadeira. Não, porque, querido, aqui só para nós, há pastores que compram as coisas no nome da esposa, ensujam no nome da esposa, mas o dele está serinho. Sim, não é o nosso caso, graças a Deus. Aleluia. Deus conserva e conservará, porque isso não está em nosso coração nem em nosso espírito. Amém? 1 de Pedro, capítulo número 2, verso 4 e 5. Primeiro. Depois para Hebreus. Você lo tem aí? Lo encontraram? Muito bem. Aproximemo-nos de Cristo, a pedra viva. Nós também pedras vivas na edificação de uma casa, certo? E toda casa edificada demanda um sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais a Deus por meio de Cristo Jesus. Sacrifícios aceitáveis. Repita isso comigo: sacrifícios aceitáveis. Muito bem, agora vamos lá para Hebreus capítulo 13, verso 15. Guarde isso: um sacerdote que oferece sacrifícios aceitáveis a Deus por intermédio de Cristo. Lembra o que falamos? A mesma natureza. Por isso Pedro enfatiza: um sacrifício que você dá partindo de você, tenho más notícias para você: o Pai não recebe. Porque o sacrifício que o Pai recebe é a partir de Cristo. Diga assim comigo: a minha plataforma é Cristo. E tudo aquilo que eu faço a partir de Cristo, o Pai aceita. Na minha plataforma, o Pai não aceita nada. Essa é a realidade. Doa ou não nos doa, entendamos ou não entendamos, é assim que funciona. Ok? Capítulo 13, verso 15. Ofereceis, pois, ao Senhor sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessem o nome do Senhor. Diga comigo assim: sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessem o nome do Senhor. Ok? E eu vou deixar só essa introdução, certo? Você entendendo que nesta declaração do apóstolo aos Hebreus, ele acrescenta ou antecipa a palavra louvor, a palavra sacrifício. Porque está atrelado, se podemos dizer, àquilo que Pedro está dizendo. Os sacerdotes oferecem sacrifícios espirituais a Deus, sacrifícios aceitáveis a Deus por intermédio de Cristo. Perfeito? Sacrifício de louvor. Que é um sacrifício de louvor? O que é louvor? É fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Você está aqui? Diga comigo: louvor é fruto de lábios que confessem o nome do Senhor. Termino a palavra desta manhã dizendo que louvor não é só canção. Louvor é toda expressão verbal que a gente dirige a Deus. Me está entendendo? Por meio dele, certo? Através dele. Ok? Então você precisa entender que quando cantamos, louvamos. Que quando oramos, louvamos. Se é uma oração de ação de graça, se é uma oração de agradecimento, de reconhecimento quem Deus é. Me está acompanhando? Quando fazemos uma declaração, que é isso que às vezes nós fazemos aqui, em meio da música, alguém vem aqui e proclama um salmo, proclama um texto, estamos louvando ao Senhor. Me está acompanhando? Então louvor não é só olhar uma letra, certo? Reproduzida pelo data show. Eu ia falar retroprojector, mas ia soar muito antigo, não é? Então pelo data show, não é? Pelo projetor, não é só isso. Ok? Então, através desta série, a gente quer ampliar, se podemos dizer assim, o conceito e a dinâmica de lo que seja o louvor, para que nós possamos corresponder à demanda de Deus. Ok? O louvor não é feito pelos salmistas proféticos, o louvor é feito por todos nós. Amém? Esta verdade precisa ser fundamental em você. O louvor é feito por todos nós, e a participação mínima neste louvor é repetir a letra e tratar de acompanhar a melodia, que chama, e aí acompanhar a melodia. Esse é o mínimo da nossa participação. Então eu quero que você volte para a sua casa fazendo uma check-up. Será que você participa como mínimo desse momento? Porque o mínimo é repetir a letra
e acompanhar a melodia. Que isto fique muito claro para você. Isso é o mínimo, não é o máximo. O máximo nós lo vamos ver ou tratar de entendê-lo no decorrer destes dias, porque esse é o mínimo. Se eu repito a letra e trato de acompanhar a melodia juntamente com os salmistas proféticos, é o mínimo dos mínimos da minha participação em um louvor e adoração. Fecho minha ministração dizendo que sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessem o nome do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, te damos graças en esta manhã. Senhor, rompemos en esta manhã. Fazemos um rompimento no mundo espiritual com esta palavra, Senhor. Talvez a gente não entenda ainda aonde o Senhor nos vai conduzir, mas eu quero declarar Miqueias, capítulo 2. E subirá diante de nós el que abre o caminho, el que rompe, o rompedor. E nós passaremos pela porta e seremos guiados por Ele até o outro lado, Senhor. Senhor, eu declaro, Senhor, esta palavra. Eu declaro, Senhor, que sejamos tomados, Senhor, pelo Espírito do Senhor, pela vida de Deus. Senhor, e nós não reservemos um momento de louvor e adoração, de meditação, Senhor, na Bíblia, nas Escrituras, para nos encontrar com Cristo, Senhor, tão só neste momento, tão só quando estamos aqui, Senhor, sino que tenhamos uma disciplina nas nossas casas, Senhor, porque Evangelho é muito mais que se reunir um dia por semana. Evangelho é muito mais que orar ao redor de uma mesa quando vamos tomar uma refeição, Senhor. Senhor, Evangelho é muito mais que fazer uma oração de proteção, Senhor, quando vamos sair a nossos trabalhos, os filhos a nossa escola. Senhor, Evangelho é uma questão de vida. O Evangelho é vida, Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estabeleceu um princípio, Senhor, que para tocar a vida precisamos percorrer um caminho. E esse caminho não pode ser fora da verdade, Senhor, porque o caminho me conduz à vida. O caminho me conduz à verdade e a verdade me conduz à vida, Senhor. Senhor, que nós sejamos achados verdadeiros adoradores. Que nós possamos adorar, Senhor, na mesma essência. Dizemos não ao velho homem, Senhor. Dizemos não às nossas próprias forças. Senhor, proclamamos nesta manhã, já quase tarde, Senhor, a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, Senhor. Senhor, declaramos que somos pobres de espírito, Senhor. Declaramos que somos carentes do Senhor, que não há nada em nós, nada no velho homem, nada no homem natural que possa agradar a Deus, Senhor. Então reconhecemos que humanamente não podemos te tocar, humanamente não podemos expressar algo que o Senhor receba. Por isso, Senhor, reconhecemos a nossa condição, damos o segundo passo, arrancamos com nossas próprias mãos, Senhor, como relata, Senhor, o livro de Jonas. Diz que os marinheiros com suas próprias mãos jogavam ao mar o sobrepeso do navio. Senhor, com nossas próprias mãos, com consciência, com entendimento, abrimos mão de toda a dinâmica, de toda a estratégia do velho homem, Senhor. Nos esvaziamos, Senhor. Nos esvaziamos, Senhor. Eu me esvazio. Senhor, conjugamos na primeira pessoa. Eu me esvazio de tudo o que aprendi, de tudo o que já pratiquei, Senhor. Senhor, e me torno como um vaso pronto a ser pleno, a ser cheio do Senhor, para poder expressar ao Senhor aquilo que o Senhor demanda de mim, Senhor, porque o maior interessado com a adoração, Senhor, é o Senhor também, mas isso me beneficia, porque a maneira que faço conforme o Senhor me pede, eu estou sendo formado à imagem do primogênito, Senhor. Senhor, que cada filho, Senhor, possa entender esta verdade. Senhor, eu estimulo no espírito, não na vontade humana, não na obrigação, não na penalidade, que eles possam reouvir este áudio, Senhor, tomar as suas anotações, Senhor, porque tenho uma leve impressão, Senhor, que a nuvem se está movendo, Senhor. Tenho uma leve impressão que a nuvem se está movendo, Senhor, e nos levará a uma nova posição, e todo o movimento da nuvem, Senhor, traz novas dinâmicas, Senhor, traz novas atitudes, novas posturas, como diz, Senhor, a lei, Senhor, os livros, Éxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, quando a nuvem se movia, o povo arrumava todos os pertences e se locomovia em direção aonde a nuvem encaminhava e apontava.
Então nos predispomos, Senhor, a deixar de aprender para aprender de novo. Nos predispomos a desconstruir para voltar a construir, a desmontar para voltar a montar, Senhor. Senhor, que não entendamos isto pelo espírito humano, porque não nos foi dado o espírito humano, o espírito do mundo, para entender as coisas de Deus, mas nos foi dado o Espírito de Deus para entender as coisas de Deus, porque ao homem natural tudo isto parece loucura, mas ao homem espiritual ele entende que isto provém de Deus, e nós que temos a mente de Cristo, nos moveremos por esta mente, com pensamentos de Cristo, com emoções controladas por Cristo e com desejos conforme ao propósito eterno estabelecido pelo Senhor sobre a face da terra, em um nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus.